Boa tarde, Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira, Litoral Norte. Hoje é quinta-feira, dia 20 de agosto. O Band Cidade chega com informação e prestação de serviço. Eu sou Luiz Eugênio Silva e vou com você a partir de agora. 997-1680-21, esse é o nosso contato. Conta como está a sua cidade, o seu bairro, participe do BC1. Imagens ao vivo de São José dos Campos na tela para você. 25 graus nesse momento. Segura um pouquinho a sua imagem, porque hoje no Band Cidade vamos falar sobre interdições que acontecem no Arco da Inovação, a ponte estaiada que você está vendo agora. E vamos falar também de segurança das mulheres. Uma decisão do STF amplia a Lei Maria da Penha. Agora, mesmo sem vínculo íntimo, a vítima pode pedir medida protetiva. Vamos trazer também detalhes sobre o caso de um homem que ameaçou policiais militares com uma faca e foi baleado em um confronto com a PM. Você vai mergulhar também no mundo das histórias em quadrinhos e entender a importância dessa mídia para a cultura pop. Tudo isso a partir de agora. O Band Cidade está no ar. E agora já vamos nos aproximar mais um pouco da ponte estaiada de São José dos Campos, isso porque a partir de hoje tem alterações no trânsito da via. A Poliana Prestes está lá e conta tudo. Boa tarde para você, Poliana. Como tá e como vai ficar o trânsito aí na ponte? Oi, Eugênio, boa tarde para você, para quem mais está com a gente aqui no Band Cidade, primeira edição também. Olha só, a ponte não está interditada agora, as interdições elas vão acontecer fora do horário de pico. Então, neste momento, por aqui o trânsito está fluindo como de costume, né? Meio-dia, a gente sabe que é um horário que costuma passar mais carro, então tá tudo fluindo normalmente porque neste momento não tem interdição, mas nos próximos dias devem acontecer interdições por aqui e essas interdições vão até o dia 2 de setembro. Isso porque as equipes da empresa, a construtora da ponte, devem estar por aqui fazendo serviços de manutenção de toda essa estrutura que faz ligação entre três regiões muito importantes aqui da cidade de São José dos Campos. A ponte estaiada liga a região sul com a região central e a zona oeste também da cidade. E para falar mais sobre os serviços que vão ser realizados por aqui, Eugênio, nós estamos com o secretário de Obras, José Turano. Nós vamos conversar com ele para entender melhor sobre as obras que vão ser realizadas. Muito boa tarde, secretário. Conta para a gente os serviços que vão ser feitos por aqui. Boa tarde. Então essa é a terceira etapa, né, do serviço que foi de verificação das tensões dos estais. O que são os estais? São os cabos que suportam aonde os carros passam, tanto num sentido quanto o outro, né? Então, na primeira conversa, na primeira abordagem em relação aos estais, deu tudo certo, os estais estão com as tensões conforme o projeto, e aí agora eles estão fazendo a verificação final em termos de ancoragem, aparelhos de apoio, junta de dilatação e algumas patologias que possam estar já presentes na estrutura, que é comum, para a gente poder atuar nas terapias e aí atuar de forma preventiva para gastar o mínimo possível, né? Certo, então esse serviço ele está dentro, né, de um cronograma já de manutenções da ponte, não vai custar nada a mais para a prefeitura? Não, esse serviço é um serviço que está prevendo fazer manutenção preventiva, né? Cada 5 anos tem que fazer uma manutenção dela, uma inspeção e uma manutenção preventiva. Esse serviço custou aos cofres públicos em torno de R$400 mil, ele já está sendo finalizado agora, e aí com as conclusões dele nós vamos tomar novas providências. Se tiver alguma providência, vão ter que contratar uma empresa para fazer a correção das patologias, mas tudo dentro do normal. A ponte está sendo tratada e é uma estrutura de 100 anos, foi projetada para durar 100 anos. Tal como um carro tem revisões preventivas de 10 mil quilômetros, 20 mil quilômetros, que a ponte a cada 5 anos faz uma revisão preventiva dela. Certo, e por causa dessas intervenções vai ser necessário fazer a interdição da ponte, né? Dessa vez, interdições pontuais, não totais, porque na primeira vez, quando foi ensaiar os estais, tinha que estar sem nenhum tráfego em cima, para ver só a presença dos estais sem o tráfego. Agora, todo o serviço que está sendo feito, o tráfego pode passar que não afeta em nada, né?
Perfeito, muito obrigada, secretário. É isso, o secretário José Turano acabou de esclarecer para a gente que é um serviço de manutenção preventiva. Então as equipes vão inspecionar os cabos, vão inspecionar a estrutura da ponte para poder identificar se há algum problema. E caso haja, vai ser, claro, sanado. Por causa desses serviços, Eugênio, a ponte vai precisar ser interditada parcialmente, como o secretário nos contou, até o dia 2 de setembro. Quem passar por aqui no período da manhã, por exemplo, vai encontrar a ponte interditada das 8h30 da manhã até as 11h30. Já no período da tarde, a interdição ela começa às 1h30 e vai até 4h30 da tarde, sempre de segunda a sábado, sendo que no sábado pode acontecer do horário ter que ser estendido. Eu volto com você aí no estúdio, Eugênio. Muito obrigado, Poliana, pelas informações. Daqui a pouco a Poliana chega conosco novamente com mais atualizações aqui da nossa região. As avenidas Juscelino Kubitschek e Presidente Tancredo Neves estão entre as que mais registraram acidentes em São José dos Campos. Acidentes que muitas vezes são resultados da imprudência no trânsito. O João é dono de uma oficina mecânica na Avenida Juscelino Kubitschek, na zona leste de São José dos Campos. As câmeras de monitoramento da oficina já registraram diversos acidentes. 90% dos casos, assim, é motorista. Quando a gente olha para os acidentes de veículos, é imprudência. É achar que pode correr mais do que deve, achar que dá para frear mais tarde do que deve, é achar que dá para atravessar, achar que tem mais direito do que o outro, é avançar num semáforo que já está fechando, daí, deixa eu ir que eu vou conseguir. É 2h da manhã, vou virar aqui, e aí o coitado que tá saindo para trabalhar 2h da manhã, cruza com ele. Isso já aconteceu nessa avenida aqui, gente voltando de festa, batendo em quem tava saindo para trabalhar. De janeiro a julho desse ano, São José dos Campos registrou 585 sinistros em vias urbanas da cidade, com 26 mortes. A maioria dos acidentes acontecem em endereços como esse, avenidas com grande fluxo de carros, motos, ciclistas, pedestres e com muito comércio ao redor. No último ano, a Avenida JK foi a que mais registrou acidentes no trânsito em São José dos Campos. No total, foram 27 registros. Junto com ela estão a Avenida Presidente Tancredo Neves, também com 27 acidentes. A Avenida Cidade Jardim, na Zona Sul, e a Andrômeda, ambas na Zona Sul, vem em seguida. A JK, ela tem, além de ser uma avenida longa, né, ela faz uma ligação importante para a cidade, né, da região leste, e também acaba absorvendo o trânsito da rodovia Presidente Dutra quando tem um sinistro. Os motociclistas são 66% das vítimas fatais de acidentes nas vias urbanas de São José dos Campos. No Vale do Paraíba, o número de motociclistas mortos em acidentes aumentou 18,4% nos primeiros 7 meses deste ano. A Isis trabalha como motogirl e sabe bem do risco que corre nas ruas. O turista hoje em dia não está respeitando a gente, não. Por conta de a gente ser motoboy trabalhar com a moto, tem muita gente que não respeita. Muita gente. Para reduzir esses números, não basta cobrar mais segurança das vias. O comportamento de quem está no trânsito também faz a diferença. Durante a produção desta reportagem, nossa equipe flagrou 2 motociclistas usando o celular enquanto pilotavam. Quando a gente respeita os limites de velocidade, eles são limites máximos. Não quer dizer que nós devamos andar nessa velocidade. É sempre tentar andar numa velocidade um pouco mais compatível com a via e com o horário em que você está circulando por ela. Não é evitar de sair de casa, é sair de casa com responsabilidade. O homem de 37 anos, apontado pela Polícia Civil como o autor de um homicídio, de uma tentativa de feminicídio também em Jacareí, foi preso hoje em Passa Quatro, no sul de Minas Gerais. Ele era procurado desde a noite de terça-feira, quando o ex-sogro dele foi morto a tiros e a ex-noiva ficou gravemente ferida. De acordo com a investigação, após o crime, o suspeito deixou Jacareí e fugiu para o estado vizinho. Ele foi localizado e preso por policiais mineiros. O crime aconteceu em uma casa na região da Vila Garcia durante uma conversa sobre a divisão de um imóvel. Segundo o boletim de ocorrência, o homem teria saído do ambiente, pegado uma arma e voltado para atirar contra o ex-sogro Carlos Inácio da Silva, de 62 anos. Em seguida, ainda segundo o relato, ele teria atirado contra a ex-noiva. Carlos morreu no local. Já a mulher foi socorrida e continua internada na Santa Casa de Jacareí. A investigação aponta que o casal havia terminado o relacionamento recentemente e que os dois discutiam a divisão de bens.
Uma decisão do Supremo Tribunal Federal ampliou o alcance das medidas protetivas da Lei Maria da Penha. Agora, a proteção também vale para mulheres vítimas de agressão, ameaças, perseguição ou intimidação fora do ambiente doméstico, inclusive contextos profissionais, comunitários, institucionais e eleitorais. O agressor pode ser proibido de se aproximar ou de manter contato com a vítima, ter o porte de armas restringido e ser submetido a monitoramento eletrônico. Outra mudança é que juízes não poderão deixar de analisar pedidos urgentes de proteção. A decisão tem supervisão geral e deve ser aplicada em procedimentos semelhantes em todo o Brasil. Ela, então, alcança o país inteiro, uma grande novidade aqui na nossa região também. A Polícia Civil prendeu 4 estrangeiros suspeitos de integrar uma quadrilha especializada em furtos de joias. A prisão aconteceu hoje em Taubaté durante a Operação Bogotá da DEIC. Segundo a polícia, o grupo é formado por 3 homens e uma mulher, todos colombianos e em situação irregular no Brasil. Os investigadores já vinham monitorando o grupo e identificaram que eles estariam na cidade para furtar uma joalheria dentro de um shopping. Os policiais fizeram a abordagem quando os suspeitos deixaram esse shopping e tentaram entrar em um veículo. Com eles foram encontradas 34 anéis, 30 pulseiras, que segundo a polícia tinham acabado de ser furtados. Também foram apreendidos uma sacola adaptada para bloquear o sinal de dispositivos de segurança, rolos de papel alumínio e o veículo usado pelo grupo. A polícia investiga ainda a participação da quadrilha em outros furtos de joias na região. Os 4 foram presos e permanecem à disposição da Justiça. Vamos para um rápido intervalo, daqui a pouco o Band Cidade volta com mais notícias. Siga conosco. Band Cidade, primeira edição. Oferecimento: feijão e arroz Tarumã, o verdadeiro sabor da comida brasileira. E Laticínios Comevap, há 92 anos nutrindo gerações. Bom mesmo é viver em São José. Bom mesmo é ver a cidade que eu amo. Melhora cada dia, melhora cada ano. Bom mesmo é viver em São José. São José dos Campos, 259 anos. Para quem é nascido e criado, ou trazido e adotado, orgulho de viver aqui. Em São José. Explore novas ideias e conecte-se a oportunidades. De 25 a 27 de agosto, o Pitch em São José dos Campos realiza a Innovation Week 2026, o encontro que conecta líderes, empreendedores e empresas para transformar inovação em negócios. Não perca temáticas sobre inteligência artificial, cidades inteligentes, sustentabilidade, empreendedorismo e muito mais. Innovation Week 2026. Explore novas ideias. De 25 a 27 de agosto, acompanhe pelo Instagram, @PitchSJC. Acesse o site oficial innovationweeksjc.com.br e inscreva-se. Oferecimento Emax, automação industrial com tecnologia e inovação. Mídia oficial, Grupo Band Vale. O lead está caro, o marketing que não converte, a atenção do público cada vez mais difícil de conquistar. Você sente isso todo dia no seu negócio. O que resolve isso tem nome: Founder-Led Growth. Eu, Alan Barros, Alfredo Soares, nós estaremos aqui 17 de setembro, aqui em São José dos Campos, contando o método mais importante dessa nova geração do marketing, que é o Founder-Led Growth. Se você quiser participar, entre aqui, escaneie esse QR Code, clique aqui no link e participe desse dia memorável. 17 de setembro, em São José dos Campos. Apoio Grupo Band Vale. Quanto tempo da sua vida você ainda vai perder esperando a internet funcionar? 1 GB de velocidade para assistir, jogar, trabalhar, tudo ao mesmo tempo. Mais velocidade, Wi-Fi 6, infraestrutura própria, 5G. Da Unipiaí. Alô, Vale do Paraíba! Dia 5 de setembro, Caraguatatuba recebe a maior edição da história do Parrilha Day, o maior festival de churrasco à beira-mar. Serão mais de 30 estações de churrasco premium, open bar e grandes shows com Guilherme Vinícius, Naessa e Pedro Henrique e Luciano. E tem mais: roda gigante, baloísmo, touro mecânico, robô gigante e mega estação Kids. Garanta o seu ingresso e viva o Parrilha Day 2026. Oferecimento: Óticas TNC. Vista seus olhos com estilo.
De volta. Foi enterrado hoje o homem que foi baleado por um policial ontem no centro de São José dos Campos. Ele portava uma faca e ameaçou algumas pessoas. O caso aconteceu na região da Avenida José Longo. A Poliana volta conosco para falar a respeito de mais detalhes sobre esse caso. Foi um verdadeiro susto para quem estava no centro ontem, né, Poliana? Pois é, Eugênio, um verdadeiro susto. Ontem à tarde, por volta das 4 horas desta quarta-feira, é que aconteceu essa morte por intervenção policial, Eugênio. Foi na região do bairro Jardim São Dimas, ali no centro de São José dos Campos, na rua Jorge Moraes de Barros. É uma travessa com a Avenida José Longo. De acordo com o registro do boletim de ocorrência, esse homem ele teria reagido a uma abordagem policial. No boletim de ocorrência, a informação é que 4 estudantes teriam passado pela polícia militar e denunciado que este homem ele passava de carro por eles e teria ameaçado os estudantes com uma faca. Com o relato desses estudantes e as informações que foram passadas por eles, a polícia militar que fazia patrulhamento ali pela região foi atrás deste suspeito. Ele estava em um carro preto e foi abordado. Durante a abordagem, ele desceu do carro e com uma faca ele teria ameaçado uma policial militar. A policial reagiu, Eugênio. Ela deu um disparo de arma de fogo contra esse suspeito, que foi atingido na região do tórax. Ele caiu ali no chão, na rua mesmo, e chegou a ser socorrido pelo SAMU, foi encaminhado para o hospital municipal, mas infelizmente não resistiu aos ferimentos e morreu ainda nesta quarta-feira. O corpo dele foi velado hoje pela manhã no cemitério do Parque das Flores, aqui em São José dos Campos. Essa vítima foi identificada como Gabriel Félix Araújo. Esse homem tinha 38 anos, ele era morador aqui de São José dos Campos e trabalhava em um supermercado, em um shopping aqui da cidade. Infelizmente não resistiu aos ferimentos e morreu. De acordo com o relato também de algumas testemunhas, o Gabriel ele passava por um período de confusão mental, o que pode ter feito, né, com que ele tenha reagido aí durante essa abordagem policial, Eugênio. Muito obrigado, Poliana, pelas informações. Seguimos acompanhando esse caso de perto. Bom trabalho para você, Poliana. E agora é hora da previsão do tempo na tela do Band Cidade. Vem comigo, vamos ver como é que fica o tempo nessa quinta-feira na nossa região, Vale do Paraíba, todo em destaque para nós. Santo Antônio do Pinhal apresenta máxima de 27 graus com sol entre nuvens. Jacareí, máxima de 31 graus, também com sol entre nuvens. E Roseira, máxima de 30 graus e o sol também fica encoberto ao longo do dia. Mais cidades em destaque, agora vamos para Taubaté com máxima de 31 graus com tempo encoberto. Cruzeiro, máxima de 32 com sol entre nuvens também. São Sebastião, máxima de 25 com céu nublado. Mais destaques na tela do Band Cidade. Agora é a vez de São José dos Campos, que nessa quinta-feira apresenta máxima de 31 graus com sol entre nuvens. Na sexta, no sábado e o domingo, o tempo continua encoberto na cidade e na segunda-feira deve chover. Início da semana chuvoso em São José dos Campos com máxima de 23 graus. Bancários de todo o país realizam uma paralisação das atividades nesta quinta-feira. Segundo o Sindicato dos Bancários de São José dos Campos e região, a paralisação é uma mobilização nacional. A repórter Duda Vasconcelos está em uma agência da região central de São José e conta pra gente o que está acontecendo, traz mais informações. Boa tarde, Duda. Oi, Eugênio, ótima tarde para você, para quem acompanha a gente. Os moradores sendo pegos de surpresas. Eu passei alguns minutos na porta da entrada dessa agência, que tem folhas sulfites dizendo que eles estão em greves e por isso estão fechados. Muitos moradores que não sabiam dessa paralisação, como eu disse, foram pegos de surpresa. O caixa eletrônico está funcionando, mas não há o serviço com o atendimento dos bancários. Como você disse, Eugênio, é uma mobilização nacional, não é só aqui na nossa região, mas aqui na nossa região 328 trabalhadores participaram da votação. Essa campanha fala sobre o reajuste salarial da categoria. Desses 328 trabalhadores bancários que participaram da votação do Sindicato de São José dos Campos e região, 98,5% rejeitaram a proposta apresentada durante as negociações e 80
96,9% aprovaram a paralisação, então, nesta quinta-feira, uma paralisação que deve durar 24 horas, então tudo indica que amanhã os bancos voltam ao funcionamento normal, mas quem saiu de casa e veio até uma agência bancária hoje foi pego de surpresa. Eu conversei, inclusive, com uma moça aqui na porta da agência, ela veio de Jambeiro, lá não tem agência, ela veio de carona só para resolver uma questão no banco, hoje pediu folga no trabalho, mas quando chegou aqui não. A gente segue acompanhando esse caso e, claro, os desdobramentos dessa paralisação dos bancos. A Duda pode voltar a qualquer momento com mais informações. Agora, as histórias em quadrinhos, elas são fonte de inspiração para várias outras mídias. E daqui a pouco, você mergulha no mundo das HQs com o Band Vale Pop. Não sai daí. Identificação vale mais que sorte. Na Pet Camp você encontra esta tag inteligente para o seu pet. Aí será muito mais fácil encontrá-lo caso ele venha se perder. Porque na Pet Camp, identificar o seu pet vale. Explore novas ideias e conecte-se a oportunidades. De 25 a 27 de agosto, o Pitch em São José dos Campos realiza a Innovation Week 2026, o encontro que conecta líderes, empreendedores e empresas para transformar inovação em negócios. Não perca temáticas sobre inteligência artificial, cidades inteligentes, sustentabilidade, empreendedorismo e muito mais. Innovation Week 2026. Explore novas ideias. De 25 a 27 de agosto. Acompanhe pelo Instagram, @PitchSJC. Acesse o site oficial innovationweeksjc.com.br e inscreva-se. Oferecimento Emax, automação industrial com tecnologia e inovação. Mídia oficial, Grupo Band Vale. Por 81 anos, entregamos sabor e saúde todo dia. Somos a força na dieta ou o segredo daquela receita. Mas toda lenda precisa evoluir. O legado foi entregue e apresentamos a nova embalagem do iogurte preferido dos consumidores. O sabor continua igual, delicioso como sempre. E agora temos 2 novos integrantes, pistache e coco. Seja na dieta, na receita ou até mesmo em família, iogurtes de copo Serra Mar, qualidade de sempre por dentro, mais moderno por fora. º Festival do Camarão de Ilhabela, o festival gastronômico mais saboroso da região. Restaurantes de toda a cidade apresentando receitas especiais para todos os gostos. Não dá para provar um só. Participe! Realização Prefeitura de Ilhabela. O lead está caro, o marketing que não converte, a atenção do público cada vez mais difícil de conquistar. Você sente isso todo dia no seu negócio. O que resolve isso tem nome, Founder Led Growth. Eu, Alan Barros, Alfredo Soares, nós estaremos aqui 17 de setembro, aqui em São José dos Campos, contando o método mais importante nessa nova geração do marketing, que é o Founder Led Growth. Se você quiser participar, entre aqui, escaneie esse QR Code, clique aqui no link e participe desse dia memorável. 17 de setembro em São José dos Campos. Apoio Grupo Band Vale. De segunda a sexta-feira, você tem um encontro marcado com a gente. 13h começa o Falando Nisso, a sua companhia de todos os dias. Você é o nosso convidado para conversar sobre saúde, moda, direito, fofocar. E além de muita conversa, tem informação e notícias com a credibilidade Band que você já conhece. É de coração. É ao vivo. É de verdade. E com muita vontade. Falando Nisso Band. Oferecimento. Ofertas que são um sucesso. Mais que economia, é economizar sua açaí. Aproveite. Band Cidade, primeira edição. Oferecimento: feijão e arroz Tarumã, o verdadeiro sabor da comida brasileira. E Laticínios Comevap, há 92 anos, nutrindo gerações. Estamos de volta. As histórias em quadrinhos podem ir muito além dos super-heróis. A linguagem também é uma forma de informar, ensinar e expressar ideias. E para quem quer aprender e criar as próprias histórias, oficinas mostram que não é preciso ser um grande desenhista para começar.
As histórias em quadrinhos fazem parte da infância de muita gente, mas engana-se quem pensa que elas servem apenas para contar aventuras de super-heróis. Essa forma de narrativa também pode informar, ensinar e dar vida a histórias sobre os mais diferentes assuntos. É uma mídia, uma linguagem que é extremamente eficiente para conversar com vários tipos de público e vários tipos de mensagem. A gente tem no Brasil a difusão de quadrinhos principalmente com o público infantil, devido a Maurício de Souza, Turma da Mônica, que a gente aprendeu a ler já crescendo com esse. Hoje em dia os mangás fazem muito esse papel, mas a gente pode ter quadrinhos no meio científico, na parte de informação, tem jornalismo em quadrinhos, então é uma arte, né, que é importantíssima para democratizar o acesso à informação. E fazer quadrinhos está longe de ser um talento reservado a grandes ilustradores. Mais do que desenhar bem, o ponto de partida é ter uma boa história para contar. O quadrinho é sobre contar histórias. Então não necessariamente você precisa ser um super desenhista para você contar uma história. Se você escrever, você já pode ser um roteirista e participar, né, dentro desse... O certo é que no Brasil a gente acaba fazendo tudo sozinho. Eu sou quadrinista, eu faço roteiro, eu faço os desenhos, eu faço arte final, eu faço a diagramação, acaba sendo... Mas se você for ver mesmo grandes estúdios, existem vários tipos de profissionais. Então, se você gosta de quadrinhos, não necessariamente você precisa desenhar, você pode trabalhar em toda a cadeia produtiva dos quadrinhos. Mas o mais importante do quadrinho é você querer contar uma história. As histórias em quadrinhos são uma narrativa como qualquer outra, assim como a literatura e o cinema. E olha, dá até para fazer reportagem. É justamente essa versatilidade que tem atraído novos leitores e também novos autores. Oficinas como essa, realizada no SESC, mostram que qualquer pessoa pode dar os primeiros passos e descobrir uma nova forma de expressar as próprias ideias. A ideia é que as pessoas possam vir, ter um primeiro contato ou às vezes até se aprofundar em alguma técnica artística, em alguma habilidade que ela ali já tenha, mas quer conhecer e quer se aprofundar. Então a gente trabalha com diversas técnicas artísticas e linguagens artísticas, como aquarela, artes gráficas, colagem. Quem participa das oficinas já sai pensando nos próprios personagens. É só dar asas à imaginação. O importante é tirar as ideias do papel, ou melhor, colocá-las no papel. Eu gosto de histórias em quadrinhos, eu já escrevi algumas em casa e eu vim aqui para ver o que dá para aprimorar. Para alguns artistas, o primeiro traço virou profissão. Para outros, é o início de um hobby que pode durar a vida inteira. Eu cresci lendo quadrinhos. A gente brinca, cresci brincando em rua, todo esse tipo de coisa, mas o meu brinquedo favorito sempre foi ler gibi e, quando eu percebi que eu sabia desenhar, fazer gibi. Só que era uma coisa muito particular, então... Quando eu comecei a entender que existia uma cena independente, um cenário onde você conseguia publicar isso, juntou tudo. Fez sentido eu colocar a minha vontade, o que eu fazia para mim mesmo, no papel e divulgar e encontrar pessoas que também queriam ler e fazer também. Que bacana, e você gosta de histórias em quadrinhos? Muitos heróis saem dessas histórias, mas muitas histórias bonitas saem de lá também, como falou. Nem só de herói vive as histórias em quadrinhos. Lembrando que você pode rever essas reportagens do Band Vale Pop no nosso portal bandvale.com, através do nosso YouTube também. Quinta-feira, toda quinta-feira a gente está aqui com essas novidades do mundo pop aqui na nossa região. Agora o Band Cidade fica por aqui e eu já os convoco. Eles estão preparados para trazer informação a partir de agora. É o Falando Nisso que chega na sua tela. A gente acabou de falar de um VT muito bacana de histórias em quadrinhos, aquele jeito leve de encerrar o jornal. E vocês começam sempre leve, né, gente? Boa tarde para vocês. Boa tarde, meu amigo. Claro que a gente começa sempre leve, continua sempre leve e termina sempre leve, que é a nossa proposta de levar informação para você de casa de uma maneira leve, descontraída, né, meu amigo? Boa tarde, Ana. Boa tarde, meu amigo. Você em casa também? Sim, ainda mais porque vamos falar sobre envelhecimento. Eita, que para é uma coisa pessoas... claro, graças a Deus, pega todo mundo, né? Sim, porque a gente quer envelhecer, né? Sim, lógico. A gente quer envelhecer bem. Só que a gente sabe que para algumas pessoas é uma demanda, uma função que às vezes não é muito feliz. Então a gente vai entender alguns desafios que acabam vindo junto com o envelhecimento. Memória, cansaço, né? Mau humor, de repente. A gente quer entender nosso público. Essas características, esses desafios já chegaram aí na casa de vocês? Eu quero saber, já manda pra gente.
Tem gente que é jovem e tem aquela cabeça de gente mais velha, tem gente que é mais velha e tem a cabeça de gente jovem. Envelhecer com saúde é isso, né? É ter sempre uma cabeça jovem.